O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. Bem-vindos ao Terça Ponto de Partida. E a nossa convidada de hoje, a Franciele Gouveia. Tudo bem, Fran? Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, obrigada mais uma vez pelo convite, obrigada o Cresce, né, pela oportunidade de compartilhar conhecimento com mais corretores. Nós que agradecemos, né, Fran? Você virou aqui nossa grande parceira, sempre passando ótimas orientações aos corretores de imóveis. E hoje é o dia de quem está começando na carreira e você vai passar aí algumas coisas a respeito do universo da avaliação de imóveis. Fran, tem muita gente que te conhece, mas muita gente está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal. Eu vou ler aqui seu currículo para os nossos internautas, tá? A Tá, Franciele Gouveia é corretora de imóveis, avaliadora nacional e perita judicial. Franciele Gouveia é mentora do curso de avaliação imobiliária pelo método AVAS e proprietária da imobiliária Belas Bocarec Negócios Imobiliários em Curitiba. Com 21 anos de atuação no mercado, consolidou nos últimos 6 anos uma forte especialização em avaliação imobiliária e perícia judicial, área em que se destaca pelo domínio técnico e pela entrega de análises precisas e confiáveis. E o tema de hoje vai ser a rotina, os laudos e a renda, o universo da avaliação no mercado imobiliário. Franciele, seja bem-vinda. Boa palestra para você. No final, a gente retoma nosso contato. tá bom, obrigada, Cris. Obrigada a você. Bem, bom dia a todos, né, ou boa tarde, ou boa noite, eu não sei em que momento você está assistindo essa live. Sejam bem-vindos, né, ou pelo menos traga mais conhecimento para aqueles que já dominam um pouquinho a avaliação imobiliária. Então, a princípio, eu vou falar um pouquinho sobre como é entrar no mercado da avaliação imobiliária, só para contextualizar, e daí depois a gente vai passando os slides com dicas mais práticas, né? Então, na vida do corretor imobiliário, na carreira, a gente já precisa ter desenvolvido as capacidades de fazer uma boa avaliação imobiliária. Então, a rotina do corretor basicamente é fazer visitas e fazer análises de avaliações imobiliárias. Tendo isso em vista, a gente tem um mercado gigantesco, né, para que a gente possa fazer a avaliação imobiliária e, com isso, também ter renda, né? Então, hoje eu vou levar vocês por um caminho onde eu pretendo abrir a mente de vocês para que vocês entendam que, além de avaliar imóveis para colocar à venda, você também consegue entrar no mercado de avaliação imobiliária e ter uma renda extra com isso, né? Então, eu sou Franciele Gouveia, tenho aí 15 anos de mercado imobiliário, mais uns 3, 4 anos que eu fiz de estágio, então tá perto de 17 anos, mais ou menos. Sou proprietária da imobiliária Belas Bacaxiri, atuo como perita judicial e extrajudicial, faço processos para o Ministério Público, faço processos particulares para herdeiros, faço processos de avaliações imobiliárias para clientes finais, faço para advogados, e descobri esse mercado por, assim, eu brinco, né, que foi por... Teve um cliente que veio, foi por um acaso, né? Essa foi a verdade. Então, teve um cliente que veio, perguntou para mim se eu poderia auxiliá-lo, né, em uma avaliação imobiliária, só que o imóvel dele já tinha sido vendido, né? Então, ele queria ter certeza se o preço estava correto. E foi assim que eu comecei a desenvolver
a avaliação imobiliária de uma forma mais teórica, né, e mais técnica. Aí acabei me apaixonando. Eu confesso para vocês que, eu sou corretora, né, claro, então eu mostro imóveis, eu vendo imóveis, eu faço visitas, mas o meu coração bate mesmo quando eu estou atrás do computador fazendo um laudo de avaliação imobiliária. Então acabou que eu me encontrei nesse mercado imobiliário. Sou mentora também de corretores, desenvolvi um método para corretores iniciantes para fazer avaliações imobiliárias, né? Então, quando a gente faz ali o curso de técnico em transações imobiliárias, antes de você se tornar um perito, antes de você se tornar um corretor, você precisa saber avaliar um imóvel, né? Então, essa foi uma necessidade que eu tive no início da carreira. Eu não sabia por onde começar, né, a avaliar um imóvel. Eh, eu não sabia nada, né? Primeira ligação que eu atendi, que a pessoa pediu para que eu fosse fazer, uma avaliação. Na época, as pessoas ligavam, né, na imobiliária, hoje liga, mas com uma, assim, com uma busca muito menor. Então, antigamente ligavam e você tinha que fazer a visita e fazer a avaliação e já ter um conhecimento. Então, eu não sabia por onde começar, né. Começo pelo imóvel? Não. Começo pela avaliação da documentação? O que que é avaliar uma documentação, né? Então, lá atrás eu já tive a necessidade de buscar, um curso, uma especialização, ou criar um roteiro para que eu fizesse uma avaliação, melhor, né, ou para que eu soubesse por onde começar a avaliação imobiliária. Então aí começou a ser desenvolvido o método, ASVA, né, que é sobre avaliação imobiliária, que é para corretores. Então essa, basicamente, sou eu, né. Então, sou corretora também, ainda atuo no mercado imobiliário, de forma bem ativa, vivo disso, né, então fora isso, faço as perícias. Então você consegue sim ser corretor imobiliário, e ser um especialista em avaliação, né. Você tem que só tomar cuidado com o bloco de tempo que você tem. Então, para isso, uma boa organização vai colocar você no rumo certo. Vou pedir para passar o próximo slide, por favor. Ali eu falo um pouquinho da minha experiência, né, da minha especialização, que foi o que eu já contextualizei. Falo também que eu sou, né, mentora, falo que faço, eh, ai Jesus, perícia para o Ministério Público, e aí por diante. Então, pode passar, vamos para o outro. Aí agora, a gente vai entrar um pouquinho ali nas etapas da avaliação imobiliária, né. Então, a avaliação imobiliária, ela parte de ciclos, né. Para que você faça uma avaliação imobiliária, para que você faça um atendimento de venda, você precisa sim ter um roteiro em mente. Você não precisa seguir ele de forma, muito enrijecida, muito automática, mas você precisa saber para onde você está indo, né. Na avaliação imobiliária é da mesma forma. Então, eu tentei colocar, de forma um pouco mais prática, né, para que você entenda o contexto, mas é claro que dentro de uma avaliação imobiliária, a gente tem que lembrar que existe um histórico e existe uma história, né. Então pode ser que mude algumas coisas do tópico que eu selecionei aqui para vocês, tá. Então primeiro você recebe a demanda, né. O que é receber a demanda? Alguém entra em contato com você e pergunta se você faz o serviço de avaliação. Seja ele para colocar o imóvel à venda na sua carteira, seja como profissional autônomo, ou seja como imobiliária, ou ainda algum advogado perguntando se você faz assistência técnica, né? Que é o famoso PITAM, para que ele anexe a um processo. Quando você recebe essa demanda,
que você recebe essa procura, o que que você precisa entender? Primeiro, que tipo de avaliação que você está fazendo? Para qual finalidade você está fazendo? Existe diferença entre uma avaliação que eu faço para o Ministério Público, uma avaliação que eu faço, como assistente técnica do juiz, por exemplo, do TJ, ou uma assistente técnica particular, que seria para algum corretor de para algum advogado, ou ainda uma assistente técnica, ou uma conciliadora, ou uma ou apenas uma consultora de alguma venda que já aconteceu, né. Então, quando eu recebo a primeira ligação, eu preciso entender o que o cliente quer. A partir daí, eu preciso, apresentar o laudo de acordo com a demanda. Então, eu não vou poder mandar para ele um advogado vem e me contrata para auxiliar ele em algum processo técnico de avaliação imobiliária. Eu não vou mandar para ele 80 páginas, né, eu não vou mandar para ele muitas coisas que eu mando para o Ministério Público, por exemplo. Eu vou mandar para ele, eu vou seguir um formato. Nós temos a NBR, que eu vou mais para frente citar também, que é importante, que o documento seja padronizado, mas eu preciso entender que tipo de demanda para daí eu montar o laudo específico, né. As pessoas acham que não só o cliente, como o corretor, ele acha que a avaliação é tudo igual. Não é tudo igual, né. Eu preciso entender que o serviço de avaliação ele é feito por mim, né, primeiro a base de cálculos, ela precisa existir, ela precisa ser demonstrada, porém eu preciso falar em uma linguagem que o meu cliente vai entender, né. Então, entenda qual é o tipo de demanda, para você entender bem qual é o tipo de avaliação que você vai apresentar, qual é o laudo que você vai apresentar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existem laudos que eu apresento, e até se vocês quiserem me chamar depois no inbox, eu deixei o arroba do meu Instagram, eu mando para vocês o modelo simples de avaliação e o modelo simples de laudo. Por que o modelo simples? Porque ainda que ele seja padrão NBR, você não precisa, nem sempre você vai ter 80 páginas, 100 páginas, então depende. E você não vai apresentar isso para um cliente que quer só saber o valor do imóvel. Então, entender a demanda e o tipo de avaliação é fundamental para você elaborar um laudo que seja entendível. Eu vou falar dessa forma, porque não adianta você apresentar uma coisa muito grande e o cliente vai chegar e vai olhar para você, tá, mas eu não entendo nada dessa base de cálculo. Aonde estão aquelas duas folhas? Porque dentro do laudo aparece a tua conclusão e a base de cálculo. Então, normalmente são e a forma de cálculo, 2 folhas. Então o cliente sempre fala: "Tá, mas não tem, uma folha só que você me diga: 'Ah, vale X', o restante eu não vou analisar". Então, entenda isso para que você possa apresentar um laudo que seja, fácil de entendimento para o teu cliente, tá. Aí a parte 2, analisar a documentação preliminar. As pessoas ligam para mim, isso vai acontecer com vocês, é natural. Elas ligam para mim e falam: "Ai, quanto que você faz, para avaliar um imóvel para mim? Quanto custa para avaliar um imóvel?". Aí eu respondo: "Depende", né. Eu não posso, não precifiquem avaliações sem antes fazer uma pré-análise na avaliação. Então eu preciso analisar, primeiro, o tipo de avaliação. Aí a outra parte que é fundamental, eu preciso avaliar a documentação. Então o cliente manda para mim a documentação, eu sempre digo para eles: "Olha, me explica melhor o tipo de avaliação, qual é o tipo de imóvel
e manda para mim a documentação. Então, ele manda para mim toda a documentação atualizada. Então, assim, não passem avaliação sem conhecer, sem ter a documentação e sem ter a documentação atualizada, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo agora. Eu fiz a vistoria em um imóvel, é uma avaliação para o Ministério Público. Então, eu fiz no início do mês 11, tá? Aí, no final do mês 11, para vocês terem uma ideia de como demanda tempo e dias, tá? No final do mês 11, eu fui preencher, eu fui começar a preencher o PITAM, que inclusive é outra dica que eu vou dar para vocês, né? O Cresce São Paulo, eles têm uma plataforma aonde você se cadastra. É óbvio que você tem que ter anuidade em dia, isso não preciso nem falar, né? Mas você se cadastra e você consegue montar o seu Pitã lá, já formatado, já padronizado. Claro que você vai ter que colocar as informações, né? Mas enfim, depois eu vou falar sobre isso, me cobrem para eu mandar o link para vocês também, tá? Então me cobrem o modelo da avaliação e o link para você entrar ali na página e se cadastrar e montar o seu Pitã. Mas enfim, fiz a cadastro no início do mês 11, fui começar a preencher meu Pitã no sistema, tá? Quando eu fui pedir tirar as atualizadas da do IPTU, não batia, né? Porque assim, uma coisa é eu sentar em frente ao computador e só dar um copia e cola. Ainda que eu já tenha feito análise de documentação, ainda que a documentação esteja em dia, na hora que eu preencho o meu formulário, na hora que eu preencho, na hora que eu estou fazendo a avaliação, eu vou sim, mais uma vez, verificar toda a documentação. Como quando você preenche, você precisa colocar os dados, então é impossível você não ter que ler a matrícula de volta, né? Então, e confrontar as metragens, né? Quando a gente fala em análise de documentação, é confronto, tá? Então, você confronta a metragem da matrícula, fora os números, né? Que todos têm que bater, tá? Metragem da matrícula, metragem averbada no IPTU, tudo que for números, eles têm que ser exatos e iguais, né? As informações, elas têm que conversar uma com a outra e elas têm que ser iguais, essa é a verdade. Então, fui fazer lá a conferência dos dados para preencher, bateu na trave. O que que aconteceu? Eu avaliei o imóvel e vistoriei o imóvel mês 11, e no dia 25 do mês 11, do mesmo mês da vistoria, o imóvel teve um desmembramento de matrícula. Constituiu-se condomínio e desmembrou a matrícula. O que que isso acontece? Por isso que é importante você ter o conhecimento e você ler. Quando a gente desmembra uma matrícula, eu zero o IPTU. Eu zero, né? Então, como é zerar? Ele nasce de novo, né? Então, ele tem uma nova metragem, ele não tem taxa, ele não tem mais nada, né? Então, se eu começo um processo e esse processo diz, claro que esse processo veio com o pedido do juiz, né? Você tem ali que responder os quesitos, essa é uma outra parte teórica. Mas se eu não tivesse visto isso, e confrontado as metragens, possivelmente o meu laudo ia bater e ia voltar. E isso ia ficar feio para mim, porque eu não teria visto. Então, faça análise da documentação de forma minuciosa, eu diria, né? Não esqueçam que nós somos responsáveis por toda a avaliação que nós fazemos. Faz parte do nosso trabalho fazer a avaliação. Então, se eu sou responsável, eu respondo pelo sim, pelo não, pelo certo e pelo errado. Então, na coleta de dados, pegue matrícula, IPTU, quando necessário, plantas,
peça a informação de condomínio, não esquecendo que quando eu peço a informação do condomínio, eu peço sim o histórico e a saúde financeira desse condomínio. Eu preciso saber se ele tem fundo reserva, quanto tem, se ele tem fundo de reforma e quanto tem. Então, eu preciso descrever tudo isso no meu laudo de avaliação, seja ele judicial ou extrajudicial, né? Lembrando que judicial não é só quando é Ministério Público, TJ e cartórios, né? Judicial também é quando eu faço um laudo, mesmo que sendo assistente técnico de um advogado que vai juntar o meu laudo junto de um processo. Então, eu também estou no processo, tá? Então, você ter esse, esse bom senso é muito importante, tá? Então, não passe preço antes, faça análise da documentação também. Depois disso, depois da análise da documentação, que você consegue passar algum prazo, né? E quando eu digo algum prazo, não pegue avaliações para fazer, ainda que seja uma avaliação para colocar o imóvel à venda no mercado. Não pegue uma avaliação e dê um prazo curto de 3 dias, né? Claro que em alguns casos, você já teve alguns imóveis naquele prédio e você consegue precificar porque você acabou de fazer uma transação imobiliária. É como eu falei, né? Eu vou passar o, assim, a parte a parte mais basicona, né, de uma avaliação, de como iniciar ela, mas tudo depende. Cada imóvel é um imóvel, ele é individual, ele tem uma história, cada corretor tem a sua história também, a sua expertise, mas se você está no início, nunca peça um prazo curto, né? Análise de venda, análise de precificação de um imóvel, ela demanda tempo, né? E tempo não é só um dia, 2 dias, né? Existem análises que às vezes você sempre precisa ligar para colegas perguntando de outros imóveis similares às tuas amostras, e isso às vezes leva muito mais do que 3, 4 dias. Lembre-se que você é corretor e que, fora avaliar imóveis, você também precisa exercer outras funções. Então, sempre pegue um prazo bom de entrega e sempre entregue antes do prazo. Nunca entregue no último dia, né? Isso, isso não é bom para você como profissional, né? Eu prefiro entregar antes, vocês vão ver, toda vez que vocês entregam, o cliente sempre tem dúvida, às vezes tem um ajuste ou outro para fazer, então sempre entregue antes, né? Principalmente quando você é contratado extrajudicial. Então, ele vai utilizar isso de alguma forma. Então, quanto antes você entregar, melhor para você, caso precise fazer reajuste, né? Faça a vistoria do imóvel. Em outras lives eu já comentei sobre isso. É fundamental você conhecer o imóvel. Não existe fazer avaliação de imóvel por vídeo, por foto ou por opiniões alheias, né? Não existe. Nós fizemos essa prática na pandemia, né? Onde tínhamos que fazer visitas online, seja para vistoriar imóvel quando estava na época de financiar, que não podia entrar dentro do imóvel, eh, enfim, seja visita online de compra e de venda, mas hoje em dia, né, a gente tem meios. Então, você pode ir sim até o imóvel, ainda que seja uma briga judicial de casal, que a esposa esteja no apartamento, ou na casa, ou no imóvel, e não deixe você entrar. Se você foi contratado, o advogado pode acompanhar você, vocês conseguem sim um dia, um horário, para que você faça a vistoria nesse imóvel, né. Então, é muito difícil você fazer a vistoria e ter a segurança de avaliar um imóvel, de precificar, se você não for até ele,
né. Então, existem coisas que é muito difícil de você negociar. Análise de imóvel, análise de documentação é uma delas, e vistoria, né. As outras coisas você até, dependendo do caso, consegue viabilizar ali, flexibilizar um pouco mais. Agora, documentação e vistoria, isso é um pouco mais delicado. Então a dica, né, prática ali, eu diria, que eu até deixei para lembrar no slide, tenha uma comunicação onde o cliente vai entender o que você está falando, né. Então, sempre pergunte, faça sim uma entrevista, às vezes vai ser chato, às vezes vai demorar, às vezes o cliente não vai ter tempo, mas faça com que ele entenda que quanto mais informação você tiver sobre o imóvel, melhor vai ficar o teu laudo e a tua vistoria e a tua avaliação, vai ser mais assertiva. Então, esclareça tudo que puder esclarecer com o cliente, né? Tudo que é combinado e que é no papel, que é datado, que tem prazos, não custa caro, né. Então, também é importantíssimo, faça um contrato aonde você está estipulando prazos e aonde você está explicando tudo o que você vai fazer, quais são as etapas, quais são os processos e qual o valor que você vai cobrar por essa avaliação, né. Lembrando que eu estou falando de avaliação, mas eu quero levar vocês para o caminho da avaliação, que ela é uma fonte de renda também, que ela é precificada e que ela é paga por quem contrata o serviço. Próximo slide, por favor. Então aqui, falei bastante no anterior, né, então aqui a gente precisa ir construindo o laudo, né. Pra eu construir esse laudo, é isso que eu falei que eu preciso ter tempo, né. Então, como eu faço uma pesquisa de mercado? Primeiro eu tenho que ter o conhecimento, eh assim, 100%, eu preciso ter conhecido o imóvel 100%. Eu preciso dominar, todos os detalhes que envolvem aquele imóvel, para daí eu ter o perfil dele, para daí eu buscar amostras semelhantes. E lembrando que, quando eu falo de buscar amostra semelhante, não é apenas eu fazer uma pesquisa no Google, por exemplo, né, eu dou esse exemplo, porque eu dou mentoria e os corretores vêm sempre com a mesma mentalidade. Então ele entra lá, vou falar como eu, tá? Eu entro lá, coloco no Google: imóvel, 3 dormitórios, apartamento, com sacada, uma suíte, 10 anos, por exemplo, bairro X. Aí o Google, é óbvio, né, atendendo o meu comando, ele vai trazer para mim não vou falar o nome, né, mas os principais portais de anúncio. Aí o que que eu faço? Ah, o primeiro portal tem X número de imóvel, o segundo tem Y, o quarto tem tantos, tá, vou pegar o primeiro. Vou lá, pego o primeiro, mal abro a foto dessa primeira amostra, não leio nem idade, nem há quanto tempo o imóvel está sendo anunciado, não vejo quantos blocos tem, o tamanho do condomínio, eu não vejo detalhes fundamentais e eu não vejo a localização, por exemplo, tá? Então, localização e idade são 2 fatores que influenciam diretamente na avaliação do imóvel, né. Aí o que que eu faço com essa amostra? Ah, eu acho que essa amostra é boa. Eu tive ali a minha preguicinha, né, desculpa a expressão, eu tive a minha preguicinha de ler, não vou ler muito, vi que a foto é meio parecida, o prédio é meio semelhante. Ah, vou pegar esse daqui como amostra. Eu não ligo, questionando, eh, perguntando, né, para o colega. Quando eu falo questionar, não é questionar no sentido ruim, tá? É questionar assim: "Fran, eu vi que você está anunciando um imóvel
e eu estou fazendo a avaliação de um. Você pode me dar a sua opinião sobre o meu imóvel e já me falar como você chegou na avaliação do teu imóvel? Porque eu vi que os nossos imóveis podem, inclusive, ter o mesmo cliente. Então, se o meu imóvel não atender, eu posso oferecer o teu. Você pode me auxiliar? Gente, qualquer corretor em sã consciência que goste de vender ou que seja um avaliador, ele vai parar e vai falar: claro, me fala do teu imóvel. Aí eu vou te contar como foi a minha avaliação. Então, nessa, neste questionamento, nesse debate com outros corretores, eu já descobri por muitas vezes que quem colocou o preço de venda daquele imóvel não foi o corretor, que a sugestão dele de venda foi 100 mil abaixo. Então, por que que é importante sim você ligar, você perguntar? Para você ir filtrando as amostras. A filtragem da amostra, ela começa na seleção das fotos, mas ela termina em uma ligação, tirando informações extras, né? Extras curriculares, eu diria. Ela não aparece aqui, mas ela vai aparecer quando você questionar a pessoa. Então, muito cuidado na amostra. Muito cuidado mesmo, né. Aí o outro tópico seria o tratamento de dados. Então, quando a gente fala de dados, no tratamento de dados, a gente fala do método de avaliação que eu vou utilizar, né. Então, qual é o método? A gente tem ali na NBR vários métodos. Eu não vou aprofundar, mas eu até deixei aqui, é NBR 14.653. É muito importante que vocês leiam essa NBR, né? Então, a NBR ela traz o geral, que ele vai te falar qual é o padrão para todos os tipos de laudo que você tem que seguir, como você tem que fazer, como elaborar, como editar, que é o padrão geral para todos. Aí depois ela vai especificando cada tipo de avaliação. Então, e não é só perito judicial, e nem perito avaliador, porque perito judicial é só quando você está no processo, não é só perito avaliador que usa a NBR. Então, a NBR você pode usar todo o tempo, para que você tenha um laudo bem elaborado e bem esclarecido. Então, quando for utilizar o método comparativo, que é um dos métodos que também é citado na NBR, verifique se esse método é ideal para o tipo de avaliação que você está fazendo, né. E você só vai saber isso se você tiver boas amostras e todas as informações do imóvel. Eu sei que às vezes eu acabo sendo muito redundante, mas é para que você entenda, para que você grave que a avaliação imobiliária ela é um elo, né, então ela começa aqui e todos os elos eles vão se conectando para que o ruído ou para que a falha seja menor, né, não que não vá acontecer, mas para que a falha seja menor. Aí no tópico 7 eu falo da elaboração de laudo, né, que é de extrema importância que ela tenha sim as normas da NBR. Então a norma geral está lá na 14.653. Aí no tópico 8 eu falo sobre, a importância da entrega dessa apresentação, né. Eh, eu comentei com vocês que eu vou mandar um modelo de avaliação. Esse modelo, básico que eu falei, é um modelo que eu gosto de utilizar quando eu sou contratada para fazer uma avaliação simples. Quando eu digo simples, se eu não me engano, esse modelo ele deve ter 20 páginas no máximo. Ele vai aumentar dependendo do tipo de amostra. Mas eu apresento isso e eu entrego isso, ou fisicamente, né? Eu tenho o capricho, eu até brinco que é o capricho, porque se o imóvel fosse meu e eu contratasse você como corretor para fazer uma avaliação, então eu contratei você, eu fui lá e eu cobrei de você, e você me cobrou R$ 1.500. Poxa, se você só me entrega 3 páginas, como eu já vi em muitos casos, eu vou falar: "Meu Deus do céu, 3 páginas?
né? Eu paguei 1.500 para isso, né? Só para a pessoa dizer para mim que o meu imóvel vale 1.000.000, 1.500. Nossa, que caro, né? Então, eu não entreguei o valor daquilo que eu fiz, e eu não recebi o valor daquilo que eu paguei, né, como cliente. Então, quando você for apresentar esse laudo, explique, né, coloque ali, tenha o capricho de detalhar, fale do mercado imobiliário, da importância da boa precificação, traga estatísticas de que imóveis dentro do preço tendem a vender de 3 a 6 meses, imóveis fora do preço, eles podem ficar 2 anos, 5 anos, depende muito do mercado e do tipo de imóvel. Então, faça uma apresentação, coloque fotos do imóvel, coloque observações de melhoria, coloque pontos fortes, coloque a tua apresentação, uma breve apresentação, o teu currículo, coloque o nome da pessoa que contatou você, vá lá no Cofesse, tire também, me fugiu o nome agora, Jesus. Também não é a notinha, né? É o número de avaliações que você já fez. Entregue isso para o teu cliente também. Então, dê valor, agregue valor a tudo que você está entregando para ele, né? Dê ali sugestões de anúncio de 30 dias. Não deu 30 dias retorno, coloque um outro valor. Então, dê opções para ele, né, de valores ali de venda e apresente isso. E de preferência, imprima, né? Imprima, eu não tô com o meu aqui, mas eu tenho. Eu mando fazer como se fosse uma. Eu mando fazer igual aqui, tá? A minha apresentação, tá? Essa daqui, porque eu sou manual também. Aí eu mando encadernar, eu entrego para o cliente, eu coloco uma foto de capa, que normalmente é a foto do imóvel dele. Poxa, então ele guarda aquilo ali e ele guarda o teu número, né? Você criou também uma memória nele, fora a questão do profissionalismo. Então, também tome cuidado com a entrega, tá? Próximo slide, gente. Então, lembrando que a avaliação, quando você faz ali, quando você faz o primeiro contato, você precisa entender os tipos de avaliações que você pode trabalhar. Então, quais são os tipos? Avaliação para garantia, né? Hipoteca, empréstimo, assim, vou dar um exemplo. Aqui em Curitiba tem uma cooperativa que se chama Sicredi. Então, tem alguns corretores, alguns peritos que são contratados para fazer avaliação imobiliária para instituições financeiras, tá? Então, esse é um tipo de avaliação. A outra avaliação que a gente também pode fazer, que somos contratados, é a avaliação para compra e venda, né? Então, às vezes, o cliente quer fazer a venda do imóvel dele, mas ele não quer colocar na imobiliária, né? Ele já tem esse domínio, ele já fez outras, né, outras negociações para a família, às vezes ele tem uma hold, ele mesmo administra, então você também é contratado para isso, né? Para que você precifique o imóvel dele, mas ele não vai colocar à venda com você, tá? Outra forma de avaliação é a judicial, é a perícia, né? Então, isso é o quê? Inventários, desapropriações, partilhas, isso seja você contratado pelo advogado ou pela justiça, tá? Então, tudo vai depender. E avaliações para seguros, né? Que também pode ser vinculado a um tipo de garantia. Então, aqui eu coloquei 4 tipos de avaliações imobiliárias que a gente consegue sim trabalhar, né? Que normalmente as pessoas nos chamam para isso.
E lembrando, uma coisa muito importante, o corretor sempre me pergunta: "Ai, Fran, mas eu sou novo na profissão, ou eu já sou muito velho na profissão, como que eu vou, transicionar uma expertise, né, eu sou só corretor de imóveis e vendo, como que eu vou me lançar como corretor especialista em avaliação imobiliária?". Redes sociais, network. Eu estou trilhando essa especialização de avaliação imobiliária tem 6 anos, mais ou menos, que eu decidi virar a chave, que eu decidi que eu ia fazer avaliação imobiliária, como fonte de renda, né. Então isso eu até posso falar para vocês que hoje a minha fonte de renda mensal, ela está em torno de 30 a 40% só em avaliação imobiliária. Então eu consigo sim compor uma boa renda dentro da avaliação imobiliária de prestação de serviço, né, isso paga. Como eu comecei e como eu consigo? Rede social, indicação, posicionamento e claro, né, assim como você é corretor, todo mundo sabe que você é corretor, eu sou perita avaliadora, todo mundo sabe que eu sou perita avaliadora. Então eu tenho indicações para vocês terem ideia de corretores imobiliários, né. Eles: "Ah, o meu cliente está precisando de uma avaliação de atualização de locação, de preço", eu vou lá e faço. "Ah, o meu cliente está precisando, eh" de uma avaliação do imóvel dele, porque ele divorciou da esposa e ele quer saber quanto que, né, quanto que vale o imóvel. E isso chega até mim por indicação de colegas. Então, se posicione, né? Essa é uma dica que eu dou para vocês. Pode pular, vamos para o próximo slide. Então, agora a gente vai falar ali sobre a diversificação, sobre os honorários, sobre o valor agregado e sobre o posicionamento que eu falei anteriormente. Então, quando a gente vê a avaliação do imóvel como uma fonte de renda, você precisa saber como que você calcula isso, né? Como que eu calculo os meus honorários? Eu, Franciele, por exemplo. Como que eu dou o prazo, né? No curso de perícia, eu também aprendi isso, né. Mas muito do que eu estou passando para vocês, eu estou passando do que eu tive que desenvolver no dia a dia. Quando as avaliações começaram a chegar até mim, quando os pedidos de avaliações começaram a chegar, eu comecei a pensar: "Caramba, quanto que eu cobro? E agora?", né. Porque eu nunca vi nenhum serviço de cobrar avaliação imobiliária, né. Eu vivia num mundo muito pequeno no bom sentido, né, de corretor de imóveis que a gente só vende, angaria para vender e só, né. Eu mal tinha ouvido falar em perícia judicial, assistente da justiça, eu não sabia de nada disso. Então o que que eu fiz? Eu tive que desenvolver. Bom, eu levo 3 horas para ir até um imóvel e voltar, 1 hora de coleta de dados, mais 1 hora de deslocamento, vou chutar 3 horas, tá, tem um número, 3 horas. Aí para eu falar com os colegas, eu vou levar mais 6, 7 horas, né. Eu vou ter que fragmentar isso, porque eu não consigo, fazer de uma vez só. Então eu vou ter que fazer 3 horas aqui, mais 3 horas amanhã, enfim, tá. Então você vai fragmentando em horas. Depois disso, que você tem ali a quantidade de horas que você vai gastar para desenvolver essa avaliação, aí você vai Aí você vai ter que saber quanto que você vai cobrar a tua hora, né. Então daí a gente corre lá para o Cofess de volta, eu brinco, né, que corretor reclama muito, né: "Ah, porque eu pago, eu não recebo nada em troca". Sim, você recebe, né. Se você entrar na plataforma do Cresce, entra na tua região ou entra em outras regiões, porque você também consegue acesso a alguns cursos de outras regiões, e você vai ver que corretor que quer se capacitar
e fala que não tem, né, não tem recursos financeiros, e não entra lá na plataforma do Cresce, eh desculpa, é uma desculpa, entende? Porque lá você tem vários cursos gratuitos, inclusive de perito imobiliário e de corretor avaliador. Então entra lá e olha. Então você sempre vai ter respaldo. E eu sempre fui o tipo, eu cheguei a ligar lá no Cofesse. Eu falei assim, escuta, aonde que eu consigo uma tabela de honorários? Porque eu não tenho, né? Então daí eu fui descobrindo que existe sim uma câmara de valores, existem sim várias formas de você precificar e de você descobrir órgãos, né, que são responsáveis pela nossa profissão, que vão te auxiliar. Então, tenho dúvida, poxa, tô com um curso aqui que eu não consigo desenvolver, ou não consigo achar. Liga, seja chato. Não sei onde ligar. Não sabe onde ligar? Liga pro Cresce. Cresce vai saber. Liga pro Confesse. O Confesse vai saber, entende? Mas procura. Procura, se interessa, vai atrás e você consegue. Isso falando dos honorários ali de serviço, né? E se posicione, né? Se posicione com a tua especialização, né? Isso também é de extrema importância. Eu não sei se você usa crachá, né? Tô partindo do princípio que eu tô falando para corretores iniciantes, né? Então, se você não usa crachá, se você não usa cartão, providencie crachá, providencie cartão, faça do ambiente que você está, seja fila de panificadora, fila de mercado, fila do banco, em qualquer lugar que você tiver. Diga quem você é, se apresente, use seu crachá. Na maioria das vezes, com o crachá, a pessoa olha, ela já te dá mais credibilidade, porque ela já sabe que você é de uma empresa. Então, o posicionamento não se prenda a só posicionamento redes sociais. O posicionamento é a postura que você tem full time, o tempo todo, desde casa até o desconhecido. E sim, quando você tiver isso, você começa a mudar a cabeça das pessoas que estão ao seu redor, que começam a ver você não como corretor apenas, mas como corretor especialista e avaliador imobiliário. Próximo slide. Gente, eu tenho que correr, porque eu tenho pouco tempo com vocês aqui, ainda tem slide para fazer. Aí aqui eu quero passar sugestões, tá? De algumas ferramentas que vão ajudar você na rotina ali né, na rotina da profissão corretor de imóveis. Então tem o Notion, né? O Notion, ele é uma ferramenta do computador que você pode utilizar. Lá você cria agendas, você cria bloco de notas, você vincula a tua agenda online. Então, assim, essas ferramentas, eu diria que elas são fundamentais para que você tenha uma gestão do teu tempo, né? Para que você tenha, inclusive, a visão do que você faz na tua profissão e, claro, né, do que você não faz. Eu costumo dizer que a agenda, ela não é para eu saber o que eu estou fazendo, ela é para mostrar o que eu não estou fazendo, porque o resultado do corretor, ou o não resultado do corretor, vem das atitudes que ele não faz, e uma delas é, sim, ter agenda ter agenda física, né? A minha tá no final, até tá naquela parte chata de que já não tem mais página quase, ou a organização online. Então, aqui eu indiquei o Notion, tá? Que é, para organização. Aqui eu indiquei a Avalion, que é uma plataforma de avaliação e pesquisa de imóveis. Então, ali você tem como pesquisar o imóvel para ir fazer a avaliação antes de ir, você tem como montar um Pitan ali de uma forma mais simples, mas também muito bom. Eu gosto muito de utilizar. Você tem uma fonte de referência, um banco de dados bons ali para você fazer a avaliação. Avalion, tá? Então procura lá. Ela é daqui de Curitiba, mas ela atende o Brasil inteiro. Então fale com a Keren, fale com o Paulo, procure.
Avaliou avaliações imobiliárias, ferramenta, tá? Tem o pessoal da Castler. A Castler, ela é ela é uma plataforma mais, ela é um pouquinho mais difícil de lidar, eu diria. Ela é mais para engenheiro, tá? Eu utilizo ela, não sou engenheira, eu utilizo ela, mas ela é um pouco mais difícil de mexer. Mas também o pessoal te dá suporte, atende o Brasil inteiro, ela apresenta muitos gráficos, então ela é fantástica para você fazer, avaliações muito mais, elaboradas, avaliações mais difíceis, tá? Fora isso, eu já falei no início da live, que também tem como você entrar na plataforma do Cresce, é Pitã. Eu vou mandar depois para vocês o link, se cadastra e lá você monta um Pitã também, tá? Então, assim, essas são ferramentas ali que eu deixei. O slide também, assim como nas apresentações anteriores, eu posso mandar para vocês, daí vocês vão dando uma olhadinha nele ali no que precisa, tá? Próximo slide, por favor. Aí aqui, a gente já está quase chegando no final, né? Para ninguém brigar comigo, para não extrapolar o tempo. Então, assim, quando a gente vai para o mercado de avaliação imobiliária, lembrem que estamos no mercado imobiliário, mas somos especialistas em um outro nicho. Então, eu vou ter que ter contato automaticamente com outro público. Quando a gente começa a distribuir ali cartões, liga para os tribunais, liga para os tabelionatos, isso tudo faz parte do processo, né? Você aumenta a sua renda? Aumenta. Existe milagre? Não, existe trabalho que te traz resultado, mas é muito trabalho. Então, sim, você vai ter que fazer o network com juízes, com advogados, com promotores de justiça, com grandes empresas, né? Você vai ligar e vai oferecer o seu serviço. Você vai ligar e você vai perguntar quando que você pode passar lá e deixar o seu cartão, né? Você vai, sim, salvar todos os contatos dos clientes que entram em contato com você. E você vai, quando fizer visitas e for um advogado, por exemplo, eu sempre converso com todos os meus clientes, então, normalmente, o corretor ele tem acesso fácil à profissão, o que a pessoa trabalha. Então, tudo isso, lembre-se, é um tipo de network, né? E quando você vira a chave para avaliação, você vai falar com aquele advogado, você vai oferecer para ele e falar: olha, qual ramo você atua? Ah, eu atuo em tal ramo. Então, eu estou, né, ou eu sou especialista em avaliação imobiliária. Você anota o meu contato e quando você precisar de qualquer tipo de laudo, seja técnico, extra ou judicial, pode entrar em contato comigo. E eles vão começar a te retornar. Corretor de imóveis, especialista em avaliação, que saiba elaborar um laudo, que tenha capacitação, que tenha preparo, que tenha disposição, eu digo para vocês que o quê? 10%, né? A gente tem aí eh, muitos corretores, novos e antigos, né? Que não têm a expertise e nem a capacitação em avaliação. E quando você fala, por que que eu tenho muita indicação? Porque não tem, é um mercado escasso, né? Não tem corretor que se compromete e que seja capacitado em fazer a avaliação. Então, ofereça o seu serviço, né? Fora isso, você também pode dar consultoria, né, sobre avaliações imobiliárias. Claro que tudo que eu estou falando para você, esteja capacitado, né? Não saia, fazendo um monte de laudo, oferecendo o serviço sem ter a consciência da responsabilidade. Faça um curso de avaliação, como eu já comentei. Na plataforma do Cresce, você tem cursos de avaliação imobiliária, avaliador imobiliário.
Inclusive, você tira o KNAI, né, depois de fazer a prova. Então, se capacite, para que você saiba o que você está fazendo e para que você entenda a importância e a responsabilidade que você tem como corretor avaliador imobiliário. Então, já falei ali, né, da fusão, das avaliações, de como o mercado não tem avaliador. Então, tem muito campo de atuação e tem pouco profissional capacitado, né. Próximo slide. Aí aqui eu também citei ali ferramentas de inteligência artificial. O corretor de imóveis está, começando a entrar, né, começando a mudar a mentalidade sobre as inteligências artificiais. Eu confesso para vocês que eu também tive dificuldade, eu tive dificuldade de aprender a mexer, né. Hoje eu mexo sim, eu tenho pacotes de inteligência artificiais, onde me trazem 8 inteligências, eu consulto. As inteligências artificiais, é interessante que você estude, que você teste, testa no gratuito, tem muita coisa que elas entregam para você no gratuito, e utilize isso nas suas avaliações. Não tem nada pior do que você pegar um texto escrito, eh, com falhas falhas ortográficas, eu acho isso muito chato, ou sem nexo, assim, sabe aquele texto que você lê, assim, você fala: "Mas não tá fazendo sentido para mim, não tem concordância aqui, não tá no tempo errado, tá escrito no futuro, mas eu tô falando do presente". Então, deixei essas ferramentas para que você faça ali, né, uma consulta. Coloque o texto lá, peça ajuda: "Ó, corrige esse texto para mim, veja se esse texto está fácil de ser entendido", e a inteligência artificial vai te entregar. O que que você vai fazer? Pelo amor de Deus, você vai ler. Não dê só copia e cola. Leia, veja se aquilo ficou bom, se não ficou bom, se não é o teu perfil, se não é como você se expressa, peça correção. Você entende? Faça esse diálogo, você aprende quando você questiona, né. Então coloque a informação na inteligência, peça correção de texto, mande para você, faça um laudo bem elaborado, para que o teu cliente leia e diga: "Nossa, poxa, essa menina é boa, a Fran realmente é boa. Valeu os 1.500 que eu paguei para ela por essa avaliação", tá. Luzia também é muito conhecida. Eu não lembro se ela é escrita assim, mas eu acho que é. Luzia também é muito conhecida, né, te dá muitas dicas, é uma inteligência artificial com vários tópicos. Então ali tem orientação jurídica, tem orientação de texto, tem eh, tradução, então tem bastante coisa. Explorem, pesquisem que também vale a pena. Próximo slide. Oh, acho que acabou. Eu acho que acabou. Então, a princípio, né, essas foram as minhas contribuições. Eu espero ter ajudado, eu espero ter orientado um pouquinho. Se vocês tiverem dúvida, me chama no inbox. Eu mando para vocês daí, né, o que eu prometi aqui, eu mando o slide, eu mando o link do Pitan. Se tiverem dúvida também podem me chamar, volte e meia, o pessoal me consulta, pede informação, pergunta: "Fran, tem uma avaliação assim, assim, assado, você já fez? O que que você me orienta?". Então, estou aqui para ajudar vocês, estou à disposição, tá? Oi, oi, Fran, voltei aqui com você. Fran, obrigada pelas suas informações sobre avaliação. Elas são sempre muito importantes, mesmo porque o pessoal que está
esse programa é voltado para quem está começando na carreira de corretora imobiliária, é muito importante essas dicas. E eu tenho uma pergunta, assim, acho que estratégica para fazer para você. Tá. Quanto a avaliação ela é responsável o sucesso da negociação? Em porcentagem. 80%. 80%, Né? Cris. No E, mínimo você, 80%. e me diz uma coisa, você com toda essa sua experiência, dá para o corretor viver só fazendo avaliação imobiliária? Cris, dá, sabe? Assim, abrindo para você, né? É, se o corretor fizer ali 2 processos, tá? Uhum. Mês. Vou falar pouco, tá, Cris? Depois Tá. de um tempo de carreira já, né? 2 processos. Vamos colocar 2 processos, um TJ, 2 processos TJ, tá? Fora os extrajudiciais que são contratados pelo advogado. Ele consegue uma renda, sim, facinho assim, de 8.000. Excelente, né, Fran? E também não Sim, impede que ele faça as outras negociações, venda, locação. sim, sim. É por isso que eu falei, se ele fizer só 2, porque é muito difícil você pegar uma avaliação quando a gente fala do judicial, né? Tá, Que seja menor do que 4.000 reais. E quando a sim. gente fala 2, né? Cada uma Uhum, 4. E quando a gente fala, Cris, de extra, que daí quem te uhum, contrata é herdeiro, instituição financeira e advogados, eu uhum. cobro no mínimo R$ 1.500 por avaliação, né? É isso. Então, quando eu pego pouco, eu pego 6 por mês. Meu Deus! Excelente. Aham. Então, para corretor, gente, eu acho que tá ótimo, né? Sim, Então, porque só é é, uma parte, né, do que ele pode fazer, né? Então, eu Cris, falei, vale a ah, pena? vale muito a pena. É só uma parte do que Vale. ele pode fazer. E, É, Fran, para encerrar, você com toda a sua experiência com relação à avaliação, porque eu sei que você tem muita experiência nessa área, você acha que você observando, você no mercado, você atuando, o que mais o corretor ele costuma errar no momento da avaliação? Cris, posso falar? Será que vão brigar comigo? Né? Não, não, porque eu considero que isso seja um ponto de atenção. Cris, preguiça. É, Preguiça né? de fazer a pesquisa, preguiça de ler o documento, né? E, Uhum, assim, o cliente já traz. Olha, até talvez não seja preguiça, tá? Talvez seja o medo, Cris, que pode ser vem também. da não capacitação, Sim, entende? então tem que Então, estudar, né? assim, exatamente, né? Quando eu estudo, você traz uma coisa para mim, Cris, eu tenho como debater com você, porque eu tenho argumento, porque eu estudei. Se eu não Sim, estudo, você senta na minha frente e fala: não, Fran, porque o meu imóvel vale X. E tem um monte de imobiliária que está trabalhando ele. Aí, como eu tenho sim, medo, como eu não estudei, como eu não vi documentação, como eu não vi nenhum imóvel antes de ir até sim, o teu, eu vou concordar com você e tá tudo certo, sim. É isso aí. entende? A Então eu diria que avaliação preguiça e medo. é, a avaliação ela proporciona um real valor de mercado, né, Fran? E com É, real valor de mercado, a chance de ter a mediação, vou usar uma expressão gíria, que dá bom, é bem maior, sim, sim, com sim, sim, certeza. com certeza, Cris. E a gente só vai chegar nesse mercado ideal, né, da avaliação que dá boa, como diz Uhum. você, Aham. se eu debater, se eu estudar, se eu fizer a tarefa de casa antes de chegar até Com você. certeza, com certeza. É isso aí. Fran, queria agradecer muito sua participação aqui na nossa TV Cresce. Muito obrigada pela sua participação no Terça Ponto de Partida e aguardo você em outras oportunidades. Tá bom, beijinho, obrigada, fique com Deus, qualquer coisa é só Você chamar. também, Fran. Obrigada, viu? Tchau, obrigada. Tchau, tchau, gente.